Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa sexta-feira, dia 8 de novembro. Que bom que você está aí. Que bom que você está podendo ouvir essa palavra nessa manhã. Que bom que você está debaixo das poderosas mãos do Altíssimo nesse dia. Como é bom entender o que Deus tem conosco, entender os seus propósitos, entender a sua vontade em nossas vidas. E hoje nós estamos fazendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos iniciar o capítulo 3 nessa manhã. Esses próximos dias estaremos meditando no livro de Eclesiastes. Se você ama a sabedoria, o conhecimento, nos acompanhe, compartilhe, porque há muito a aprender no livro de Eclesiastes, um livro maravilhoso, cheio de compreensões e verdades. Um livro ao qual nos faz mergulhar, nos faz entender aquilo que Deus nos colocou e o porquê Ele nos colocou aqui na terra. Pegue a sua palavra em Eclesiastes capítulo 3, nessa manhã, que vai dizer assim: para tudo tem o tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, perdão. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de festejar, tempo de espalhar as pedras e tempo de recolher as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador na sua fadiga? Tenho visto o labor que Deus impôs aos filhos dos homens, para que nele se ocupassem. Deus a tudo fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade dentro do coração do homem. Mas o homem ainda não pôde compreender o que Deus fez, desde o princípio até o fim. E hoje é o tempo. Estamos no tempo determinado por Ele. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está buscando? Qual é o tempo? Qual é o tempo que você está deixando de viver? Vemos que há o tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz nesses versículos. Quando vemos algumas situações, alguns versículos desse, nós vemos que o tempo que ele relata é um tempo de recolher os presentes que Deus tem para nós. E também há o tempo de usufruir daquilo em que se investiu, do tempo de labor, do investimento do nosso tempo, do investimento da nossa vida. Veja, quando nós lemos tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, existe um momento a qual temos o presente de poder plantar. Recebemos de Deus a dádiva de poder plantar. Recebemos de Deus a dádiva de o tempo de planta, de plantação. E depois nós vamos receber, usufruir do tempo da colheita, usufruir do tempo que se investiu plantando, ou seja, colhendo. Quando nós vemos que existe o tempo de matar e o tempo de curar, vemos que aqui
nós analisamos que estamos usufruindo de um momento de morte. Matar o quê? Pode ser matar alguma dor que está dentro de você. Pode ser algo que esteja vivo que não faz bem. Então é um tempo de matar. Mas mesmo matando, a dor às vezes não passa. Então é necessário viver o tempo de cura, que vem logo depois. Existe também aqui esse versículo 3, ele é interessante porque ele começa, se nós analisarmos de uma forma contrária, o tempo de demolir e o tempo de edificar. Deveríamos começar pelo tempo de edificar, para depois demolirmos? Mas não, aqui primeiro, ele mata e ele faz a demolição, para depois ele curar e fazer a construção. E aqui nós falamos de um Deus que gosta de pegar nós, que estamos em fases negativas muitas vezes do nosso tempo. Então ele nos pega e nos transforma para algo positivo. Quando eu vejo um tempo de demolir e um tempo de edificar, eu vejo primeiro Deus demolindo aquilo que está na carcaça, demolindo aquilo que está quebrado, destruído, sem telhado, e reconstruindo, e edificando, transformando em algo novo. Isso é um tempo de Deus, que nos pega quebrados, destruídos, velhos, destituídos da sua glória, arremessados contra o tempo, e edifica a nossa vida, edifica o nosso ser, edifica o nosso altar, edifica o nosso viver. Ele nos pega dessa forma, ele nos encontra dessa forma no mundo de injustiça, no mundo a qual nós éramos ímpios. E os ímpios, quando são encontrados por Deus, são encontrados dessa forma, de uma forma negativa para passar para o positivo, porque eles se encontravam num tempo de morte, um tempo de matar, e Deus o pega, o resgata e o transforma em um tempo de cura. Então precisamos passar por todos os tempos, tanto os tempos negativos da nossa vida, quanto os tempos positivos, tanto os tempos de presentes, como os tempos de usufruir. Veja que nesse versículo 3, começa-se usufruindo e depois tendo os presentes. No versículo 2, começamos tendo os presentes para depois usufruirmos. Então há uma contraversão, há algo que nos faz pensar que de qualquer maneira estamos dentro do tempo dele. Não podemos sair do tempo que ele nos coloca. Se é tempo de presente, vivemos o tempo de presente, de bênçãos, de bondades, de misericórdia. Agora, se é tempo de usufruirmos daquilo que plantamos, também vivemos aquilo que plantamos. Não tem como mudar um tempo da sua fase, não tem como pular essa fase do tempo a qual o Senhor quer que nós vivamos. Versículo 9 vai dizer: que proveito tem a dor na sua fadiga. Que proveito tem o trabalhador na sua fadiga. Que proveito tem o homem de trabalhar tanto e viver no cansaço? Não consegue usufruir daquilo que faz. Não consegue usufruir daquilo que vive, daquilo que projeta, como nós falamos ontem. Projeta as coisas, compra fazendas para deixar para outros. Que proveito tem o trabalhador na sua fadiga? Tenho visto o labor que Deus impôs aos filhos dos homens. E esse versículo fecha a minha manhã. Versículo 10. Tenho visto o labor que Deus impôs aos filhos dos homens, para que nele se ocupassem. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
também pôs a eternidade dentro do coração do homem. Mas o homem ainda não pode compreender o que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, o labor que Deus colocou na nossa vida para que nos ocupássemos, para que nós não ficássemos sem nada a fazer. Imagine este mundo como está. Imagine esse mundo a qual nós vivemos se não houvesse um trabalho. Se tudo que nós precisássemos chegasse até nós no simples pensar, sem esforço algum. Assim como Adão vivia no Éden antes do pecado. Ele tinha tudo o que era necessário. Mas veja, aqui nós entendemos que Deus colocou o labor, o trabalho, o esforço para que nós nos ocupássemos. Ainda nos ocupamos, encontramos tempo para falar mal do nosso irmão. Ainda com tanto trabalho, encontramos tempo para fazer o mal. Ainda com tanto labor que temos e dizemos ter, encontramos tempo para fazer o que não agrada a Deus. Ainda com tanto labor, encontramos tempo para dedicar-nos às coisas que não têm proveito algum para a nossa vida. Então vemos que o Senhor nos dá o labor para que nós nos ocupamos, para que nós nos ocupássemos e para que nós não ficássemos sem ocupações, para que nós não estivéssemos nessa vida vagando, vagueando, com o espírito vagueante. Então, o trabalho é algo que nos dignifica, diz a palavra do Senhor, mas ele foi colocado para que nós ocupássemos o tempo terreno, porque Deus conhece as profundezas do nosso coração. Deus conhece a maneira a qual nós vivemos. Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. Imagina se você não tivesse um tempo de labor na sua vida. Como você viveria? Como você ocuparia seu tempo? Eu tenho certeza que muitas pessoas, se não tivessem o labor na sua vida, já haviam tirado a própria vida há muito tempo. Porque muitos vivem uma vida sem expectativa, sem esperança de ver Deus, sem buscar ao Senhor. Então Deus coloca o trabalho para dar uma amenizada nesse sistema de opressão que existe. Então nessa manhã, o Senhor fala ao meu e ao teu coração. A eternidade está dentro de você, mas você ainda não compreendeu. Você ainda não compreendeu que tudo é formoso no seu devido tempo. Você ainda não compreendeu que todas essas fases, essas etapas são formosas. Todas essas etapas do tempo são formosas. O tempo de matar é formoso, assim como o tempo de curar. O tempo de juntar pedras é formoso, assim como o tempo de jogar as pedras fora. O tempo de colher é formoso, assim como o tempo de plantar. O tempo de buscar é formoso, assim como o tempo de perder. O tempo de abraçar é formoso, assim como o tempo da distância. Tudo é formoso, mas o homem ainda não compreendeu isso. O homem não quer aceitar o tempo em que vive. E quando vivemos no tempo em que estamos, somos mais felizes. Que você possa guardar essa palavra nessa manhã e entender que esse é o tempo de ouvir e guardar para depois poder viver. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.